Palavra de Fé, com o pastor Wilson Japiaçu. Amém, queridos? Hoje é culto de Santa Ceia, culto mais importante, né, do mês, apresentar os nossos visitantes, né? Temos ali o nosso vizinho aqui do lado, né, que mora aqui na divisa de parede mesmo, né? O irmão Eurípides, né? E a minha mãe com seu esposo, né, o irmão Raimundo. Temos também meu irmão Leonan, meu sobrinho Gael e minha cunhada Marcela. Minha família tá toda aqui, né, irmãos? Não é nem a metade da família. E aquela moça ali que eu esqueci de perguntar seu nome. Rainara, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos vocês, amém? Vamos colocar de pé e dar um bem-vindo para eles, irmãos, amém? Aleluia. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês. Queridos, abra a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, amém? Efésios 6. E Deus tem algo muito precioso para nos dizer nessa noite, amém? Você crê nisso, que Deus tem algo muito importante para falar ao seu coração nessa noite? Então, meu querido, abra o seu coração, fica feliz no Senhor, que Deus ele vai ministrar na sua vida nessa noite. Eu creio nisso, aleluias. Efésios 6, nós vamos ler a partir do versículo 5, só para dar entendimento melhor do texto, mas do 5 até o 7 nós não vamos usar muito ele não, mas vamos ler a partir do 5. Vamos colocar de pé, irmãos, para ler esse texto, amém? Mais por tradição do que por reverência. Para você eu dizer assim, Efésios 6 a partir do 5. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Feche seus olhos aí um instante. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco na tua presença agora, Deus, cada irmão e irmã, Deus, que está aqui neste lugar. Pai amado, eu creio, Deus, que isso foi o Senhor que nos trouxe aqui hoje, ó Deus, para ouvir esta palavra. Deus amado, talvez alguns aqui, ó Deus, nem planejou estar aqui hoje, mas o Senhor fez com que todos estivessem aqui. Pai amado, diante disso, ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha aquietar cada coração neste momento. Deus amado, qualquer, ó Deus, pensamento, ó Deus, qualquer sentimento que não procede do Senhor, arranca agora, Espírito Santo, do nosso meio. Deus amado, cerca esse lugar com os teus anjos, ó Pai, guarda a nossa vida na tua presença. E eu te peço, ó Deus, que eu venha dizer somente aquilo que for da tua vontade, ó Pai, que eu não venha dizer nada de mim mesmo, ó Pai, mas somente o que o teu Espírito Santo queira falar à tua igreja nessa noite. Me usa, meu Deus, como instrumento, como canal do Senhor para falar com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode sentar, fiquem à vontade. Aleluia, Jesus. Queridos, nós temos vivido dias difíceis. Os dias têm sido maus.
maus, têm sido dias difíceis, não é? Todos nós, ou a maioria de nós, temos passado por grandes lutas na nossa vida financeira, grandes lutas na nossa vida conjugal, temos passado por grandes lutas na nossa vida familiar, outros têm passado por lutas na sua vida social, porque o mundo jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o príncipe deste mundo está solto e que nós devemos estar vigilantes em Deus. E hoje, por se tratar de culto de Santa Ceia, é dia de relembrarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o que isso tem a ver? Está passando por luta com o sacrifício de Cristo. Nós vamos chegar lá. Porque hoje é dia de nós relembrarmos, ou seja, hoje é um memorial em referência ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E na Santa Ceia, sempre que, na verdade, nós deveríamos fazer essa análise todos os dias que formos orar. Mas pelo menos nos dias de Santa Ceia, a palavra do Senhor nos orienta a fazermos uma autoanálise antes de participarmos da ceia, né? Ou antes de participar da ceia, quer dizer que seja meia hora antes da ceia durante o culto. Antes de participar da ceia, quer dizer que seja pelo menos na semana que antecede a ceia. Porque todos nós sabemos que o primeiro domingo do mês é o domingo de ceia. Pelo menos na grande maioria das igrejas é dessa maneira. Então, é tempo de fazermos uma autoanálise de como estamos sendo como cristãos, como servos de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Paulo, irmãos, ele não está se referindo, examine você se você não cometeu nenhum pecado esses dias hoje, antes de vir para a igreja. Examine-se a si mesmo para saber se você não está cometendo nenhum pecado em oculto aí. Paulo ele não está se referindo a esse tipo de situação, mas ele fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, para saber se você realmente está sendo crente, para saber se você está tendo atitude de cristão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para saber se ele está em comunhão com a igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para saber se ele é participante na obra do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, se ele tem dado suporte para o irmão que está fraco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para saber se verdadeiramente ele tem sido um cristão. O contexto da carta aos Coríntios, mais precisamente do capítulo 11, ele traz esse sentido. Porque ele estava falando na questão do comportamento durante os rituais, no comportamento durante os cultos. Então, quando Paulo fala para examinar a si mesmo, ele traz exatamente esse sentido, para nos examinarmos. Porque quando nós estamos, como que nós estamos como marido? Como que você está como esposo? Você tem honrado a sua esposa? Você tem sido um marido que tem verdadeiramente visto a sua esposa como a parte frágil, não parte frágil no sentido de que ela é fraca emocionalmente, de que ela é fraca psicologicamente, de que ela é fraca emocionalmente, mas que ela é a parte frágil que você precisa protegê-la. Você tem sido um bom marido nesse sentido, de que você precisa proteger a sua mulher, de que você precisa guardar. E você, esposa? Você tem sido uma boa esposa no sentido de ser sábia para edificar o lar, de não ser aquela mulher astuta que bate de frente com o marido, não é verdade? Queridos, existe algo hoje que está contaminando as famílias e destruindo lares e impedindo casais de serem felizes. Chama-se movimento feminista. Queridos, isso é um movimento diabólico, eu digo para você. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres devem ser aquela mulherzinha que deve viver embaixo do jugo do esposo. De forma nenhuma, a Bíblia não ensina dessa maneira. Mas a mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, a mulher que a palavra só ensina lá em Provérbios, não é? É a mulher que domina o lar, que administra o lar. É a mulher que toma conta das situações adversas, que o marido está querendo cabeça dura, está indo para um lado e ela vai com todo o seu jeito, consegue convencê-lo ali para o caminho certo, não é? Essa mulher sábia, não é aquela mulher que bate de frente com o marido, não. Isso é mulher tola, é mulher que está buscando a destruição do seu lar. Como tem sido você como esposo, como esposa? Vamos analise-se, pois, o homem a si mesmo, analisa você mesmo, como você tem sido como ajudadora do seu marido. E você, marido, como você tem sido como sacerdote do lar? Queridos, o homem como sacerdote do lar, me perdoem os irmãos, mas quando a palavra de Deus fala que o homem ele é o sacerdote da casa, irmãos, está querendo dizer, ô marido, é que você que tem que incentivar a sua mulher a orar, é que você que tem que empurrar ela para ir para a igreja, e não a sua mulher ficar pagando campanha, pagando propósito, implorando para você ir num culto da igreja. Misericórdia, o homem ele é o sacerdote, ele é o cabeça, ele tem que estar na frente de tudo, não é só de cuidar do lar, não é só de trazer comida para a mesa, não. Ele tem a responsabilidade de manter a ordem espiritual do lar. Se a vida espiritual do homem não vai bem na sua casa, a sua casa ela começa a ficar em desordem. Porque a palavra de Deus é que me diz isso, irmãos. Eu não estou falando aqui de mim mesmo, mas eu estou dizendo o que a palavra de Deus nos ensina. O homem como cabeça da casa, ele começa não na sua vida secular, mas na sua vida espiritual. Meu querido, se a sua mulher está voando espiritualmente, você corre atrás, meu amigo.
corre atrás. Se a sua mulher está fazendo propósito de jejum e oração, faz o dobro, meu irmão, não fica para trás não. É isso que a palavra de Deus ensina. O homem ele é sacerdote, ele é o cabeça, ele que tem que ir na frente. Ele que tem que assumir a responsabilidade espiritual do lar. É disso que a palavra de Deus ensina. Como que tem sido a nossa vida cristã, irmão? Porque quando Paulo fala para analisar, não é só saber se você pecou ontem ou pecou hoje, não. Isso aí, Paulo já sabia que todo mundo peca. É como eu sempre falo aqui nos cultos de Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é para pecadores. É porque na Santa Ceia nós fazemos o memorial da lembrança relembramos a morte de Cristo. Na Santa Ceia, nossa aliança com o Senhor ela é renovada. Na Santa Ceia, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e sermos purificados de todo o pecado. Então, a questão de analisar para saber se você pecou ou não, queridos, isso se torna, digamos assim, diante de Deus, segundo plano, porque você é um pecador miserável, sim. Pecar é claro que você pecou. Mentir é claro que você mentiu. Hipócrita é claro que você foi hipócrita. Não tem que analisar, não. Isso aí todo mundo já sabe, Deus já sabe disso. Mas e sua vida cristã? E os atos de justiça? E os testemunhos de Jesus Cristo? É disso que o Senhor está dizendo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. E depois ele segue dizendo o seguinte. Outra reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos nessa noite. A nossa vida como cristão, nós devemos buscar um equilíbrio. Eu sou totalmente contra aquele crente fanático demais. Irmão, eu sou santo. Tem aquelas pessoas legalistas, não é verdade? Queridos, nós temos que ser equilibrados espiritualmente. Conhecedores da palavra de Deus. Conhecedores da Bíblia. Sempre que alguém pedir para que você dê razão da sua fé, você poder falar de boca cheia, mas também ser fervoroso, mas também ser cheio do Espírito Santo, mas também ser cheio do poder de Deus. Esse é o equilíbrio que o Senhor nos diz para sermos. Foi por causa disso, irmãos, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Daqui a pouco você vai entender o mistério. Então nós devemos buscar esse equilíbrio. Mas como nós vamos alcançar esse equilíbrio? Existe um termômetro. Digamos, se é que podemos dizer dessa forma. Existe algo que vai medir o equilíbrio. Existe uma referência para você buscar esse equilíbrio. E esse parâmetro, irmãos, é Jesus. Ele é o termômetro. Você olha para Jesus e você vê como você é. Quando você começa a olhar para Cristo, você olha para você consegue perceber qual é o nível de espiritualidade, qual é o nível de marido que eu sou, qual é o nível de cristão que eu sou, qual é o nível de profissional que eu sou no meu trabalho, qual é o nível de pessoa que eu sou no meio da sociedade. Olhe para Cristo e você vai medir o seu parâmetro. Porque, queridos, um homem que está bem com Deus, o homem, quando eu digo um homem ser humano, vale para homem e para mulher. O homem que está bem com Deus, o homem que tem vivido uma vida com Deus, mesmo sendo pecador, mesmo sendo miserável, mesmo não merecendo, você consegue ter paz no seu lar. O seu casamento passa por crise, mas você consegue o equilíbrio. Você passa por lutas financeiras, mas você não desaba. Se a sua vida com Deus está firme, se você tem vida cristã, você suporta qualquer adversidade. Então quando você começa a desesperar, quando o teto começa a desabar sobre a sua cabeça, quando você não começa a encontrar mais chão na sua vida, meu irmão, corre para Jesus Cristo, que em algum momento você se perdeu. Porque Jesus Cristo, Ele é a medida para a nossa vida. Ele é a medida para a nossa vida. Você quer ter paz na sua vida? Busque em Deus a sua paz. Você quer ter descanso para a sua alma? Busque a Deus e você terá descanso para a sua alma. Meu querido, nós sofremos é porque o nosso coração é muito carnal. Nós passamos por lutas é porque o nosso coração é mundano. Que isso, pastor? O meu coração não é mundano não, meu coração é convertido. Romanos capítulo 8, o que o apóstolo Paulo fala? Bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que está dentro de mim, é isso que eu faço. Oh meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? O grande apóstolo Paulo, ele reconhecia que ele era um homem carnal. E é por causa disso que nós devemos viver uma vida, irmãos, num relacionamento íntimo com o Senhor. Vocês entendem isso? Ele é o nosso padrão. Quando nós deixamos de ter Jesus e a sua palavra como parâmetro, naturalmente, nós vamos buscar outros parâmetros. Naturalmente, nós vamos buscar outras referências que não sejam Jesus Cristo. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, naturalmente, os nossos olhos vão se abrir para o mundo. Naturalmente os nossos olhos vão se abrir para as obras da carne. Sabe por quê? Porque o ser humano, de natureza, ele precisa de um referencial. E o Senhor deixou Jesus Cristo como nosso referencial. Mas quando nós tiramos os olhos de Cristo, naturalmente os nossos olhos ele vai para o mundo. E é aí, querido, onde está o problema. Quando nós encontramos no mundo a nossa referência. Muitas vezes não é no mundo, mas às vezes é numa simples amizade.
Já viu aquele amigo seu, que ele é tão amigo seu, amiga sua assim, que ela é exemplo para você? Às vezes você quer ser até parecido com ela, de tão legal que ela é, de tão abençoada que ela é. Às vezes a pessoa é até uma serva de Deus ou um servo de Deus, mas você pega aquela pessoa como referência, pega às vezes até o pastor como referência, às vezes você pega até, né, um grande missionário como referência. Meu querido, isso é um grande erro. É claro que nós temos que ser referência, mas nós não temos que ser o padrão. O padrão é Jesus Cristo. Claro que nós podemos nos espelhar sim nos grandes homens de Deus, mas não ter eles como modo a ser seguido, porque eles devem te levar a Jesus Cristo. Eles devem levar os seus olhos para Cristo e não para eles mesmos. Vocês entendem isso, né, irmãos? Então, querido, nós devemos tomar muito cuidado. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós abrimos os olhos para várias outras situações. Abrimos os olhos para o modismo, não é verdade? Abrimos os olhos para outras coisas que não vai agradar a Deus. Porque tudo aquilo, meu irmão, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, naturalmente é contra a vontade de Deus. Não existe meio termo. Ou é da vontade de Deus ou é contra a vontade de Deus. Então, quando nós perdemos os nossos olhos, o nosso foco de Jesus Cristo, a tendência, querido, é esfriarmos espiritualmente. Então, muitas vezes nós pegamos amizade, né, as coisas do mundo, às vezes até a própria mídia, ela quer nos prender a nossa atenção. E quando nós viramos os olhos para o mundo, irmãos, se o irmão me ofende, eu quero vingar a ofensa. Se o irmão, né, ele me maltrata, eu tomo ódio da cara dele. Mas e quando o meu parâmetro é Jesus Cristo, eu vou sofrer, eu vou ficar com raiva, mas eu sei que eu preciso perdoar. Eu sei que o irmão, ele precisa de Cristo. Então, querido, o referencial é diferente. Quando os meus olhos é no mundo, quando eu deixo de olhar para Cristo, eu me torno uma pessoa insatisfeita com a minha vida. Você sabia disso? Que toda pessoa que não é cristã, pergunta para ela se ela é satisfeita com o emprego dela, se ela não queria ganhar mais. Pergunta para ela se ela é satisfeita com a esposa dele ou com o marido dela, se ela não queria que a sua esposa fosse toda ajeitadinha ou seu marido fosse um cara bombadão. Pergunta, irmãos. As pessoas se tornam insatisfeitas com o que tem, porque tirou os olhos de Jesus. Cristo deixou de ser o parâmetro, deixou de ser o padrão, e agora o mundo é que vai ditar as minhas normas. E o resultado, meu amado, é a ruína, é a destruição, é o fracasso, é a frustração. É por isso que nós, como servos de Deus, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o inimigo das nossas almas ele coloca diante de nós. Você acha que o diabo vai aparecer para nós, irmãos, com chifre, com olho de fogo, né? Soltando aqueles bafos, né? Com a unha, igual a unha de cabrito, né? E com o corpo de gente, aquele trem mais feio do mundo. Você acha que vai aparecer assim para você? De maneira nenhuma. Essa é a imagem que nós temos de Satanás. Mas sabe qual que é a imagem que a Bíblia fala de Satanás? A Bíblia fala que ele era anjo de luz. A Bíblia fala que ele era belíssimo. A Bíblia fala que ele dominava a arte do louvor. A Bíblia fala que Satanás era perspicaz. Que Satanás ele era esperto. Entende com quem que nós estamos lidando? Entende quem é o seu inimigo? Você precisa conhecer o seu inimigo, o seu oponente, para poder lutar contra ele. Às vezes o seu inimigo está usando você a favor dele e você não está nem sabendo. O inimigo da nossa alma, Satanás, ele é perspicaz. Ele é arisco, ele é esperto. E muitas vezes nós estamos achando, não é que está tudo bem na nossa vida, mas ele está dando risada, sabendo que não. Vou contar uma historinha aqui para vocês que eu acabei de lembrar. Existia duas famílias cristãs, moravam na fazenda. E num determinado momento, uma dessas famílias amarrou seu cavalo na cerca de arame e deixou seu cavalo lá amarrado. Aí, Satanás enviou um dos seus demônios para ir lá destruir a amizade dessa família. E o demônio chegou: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer uma coisa para atrapalhar essa vida desse povo e tal. E sabe o que o demônio fez? Ele foi lá e desamarrou o cavalo. E no que ele desamarrou o cavalo foi lá na horta do vizinho e sapateou em cima da horta, destruiu a horta todinha. Na hora que o vizinho chegou e viu o cavalo em cima da horta dele, destruindo, comendo os últimos pés de alface. Eu nem sabia que cavalo comia alface, né, irmãos? O vizinho ficou irado. E no momento da sua ira, ele foi lá e pegou a sua espingarda e matou o cavalo. E aí o dono do cavalo chega: o que você fez, que você matou meu maior cavalo? E numa atitude de retaliação, durante a noite, ele foi lá, mas os filhos dele tacou fogo em toda a fazenda e a plantação do vizinho. E de repente, consegue apagar o fogo. O dono da fazenda, que teve a fazenda queimada, ele vai investigar e descobre que foi o dono do cavalo que pôs fogo na fazenda dele. Como retaliação, o filho do dono da fazenda vai lá e mata o fazendeiro que era dono do cavalo. E como retaliação, o filho do dono do cavalo vai lá e mata a família todinha do outro. E enquanto isso, os demônios estavam em festa. Satanás estava em festa. E todos estavam ali pegando aquele demôniozinho e estavam jogando ele pra cima. E vai, você foi muito inteligente, fala pra nós o que você fez. Ele vai falar assim: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi desamarrar o cavalo. A única coisa que eu fiz foi desamarrar o cavalo. O resto foi o homem que fez. Queridos, se você abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, ele começa o capítulo 4 fazendo umas perguntas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês?
senão dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês entendem isso, irmãos? De onde que vem as guerras? De onde que vem as brigas, intrigas? Em outra versão vai dizer assim, não vem de outro lugar, senão de dentro de vós. Queridos, Satanás, ele é perspicaz, ele é astuto. A única coisa que ele fez foi desamarrar o cavalo, sabendo da maldade que há dentro de cada um de nós. Talvez você está enrolado em grandes tribulações, porque a única coisa que o diabo fez na sua vida foi desamarrar o cavalo, e desamarrando o cavalo, despertou toda a maldade que há dentro de você. E quando a maldade que está dentro de nós, ela vem à tona, irmãos, é difícil perdoar. É difícil reconhecer. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse sim eu faço. É necessário, irmãos, sermos vigilantes. É necessário estarmos atentos. Porque foi por causa dessa maldade que há dentro de nós, foi por causa desse pecado que há dentro de mim e de você, que o Senhor Jesus Cristo desceu do seu alto trono, desceu à terra como homem, viveu como homem. Ele estava sujeito às mesmas paixões que as minhas e as suas. Ele estava sujeito às mesmas tentações que as minhas e as suas. Porém, não foi encontrado nele pecado algum. Ele foi acusado injustamente. Ele foi julgado e condenado, mesmo sendo inocente. Foi morto por morte de cruz. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ascendeu-se. E hoje está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, meu querido, hoje é noite de fazermos uma autoanálise. De pensarmos a respeito desse sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que por causa da nossa maldade, Satanás, ele sabe da maldade que há em nós. E o diabo, irmãos, como eu disse, ele vai com sapatinho de veludo. Aquela história de que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma falha para nos devorar. E muitos, irmãos, de nós temos vacilado. Muitos de nós não estamos reconhecendo o poder do nosso oponente. Aí alguém pode dizer assim, não, mas eu olho para Cristo, eu olho para o Senhor, os meus olhos estão em Cristo. E deve sim estar em Cristo. Mas você deve reconhecer também que você tem um adversário. Você deve reconhecer também que você tem um adversário, que ele trabalha de dia e de noite, te vigiando, esperando você vacilar, esperando uma oportunidade para soltar o cavalo. Ele sabe que o resto é com você. E o diabo ele tinha razão quando ele falou que ele só soltou o cavalo. E quando nós dizemos que o diabo ele tinha razão, eu quero te fazer uma outra pergunta. Ele tem razão quando te acusa de mentiroso? Ele tem razão quando ele fala que você gosta de olhar para a mulher do outro ou para o marido da outra? O diabo ele tem razão quando ele te acusa de mentiroso? O diabo ele tem razão quando ele diz que você é incapaz de perdoar, que dos seus lábios jamais sairá a palavra perdão? O diabo ele tem razão quando ele diz que você não vai para o céu? Ele tem razão quando nós cantamos aqui, na Nova Jerusalém a sua noiva vai entrar. Será que o diabo tem razão quando ele fala aquele lá não vai entrar? Aquele lá ele é mentiroso, ele é fraco, ele não aguenta a pressão, ele não suporta. Será que o diabo ele tem razão quando ele diz essas coisas sobre você? E aí, meu? Porque nós é que damos razão para ele. Quando você é acusado e ele está certo, é você que está dando razão para ele. Ele é acusador, ele é deturpador, ele é enganador. Às vezes ele vai querer até enganar, falar que você não vai para o céu, mas você não. Não é verdade? Se você arrepender, você alcança a misericórdia. Se você mudar, o Senhor ele te salva. Então, quer dizer, a pergunta que eu quero que fica martelando na sua cabeça: o diabo tem razão quando ele te acusa? A palavra do Senhor diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Você é de Deus, então o diabo não tem poder sobre você. Eu não estou perguntando se você não é pecador, eu estou perguntando se você é de Deus. Porque pecador todos nós somos. Então o diabo ele é tão astuto, irmãos, mas tão astuto, que ele vai tentar de todas as maneiras nos tirar da presença de Deus. Ele vai tentar fazer com que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tenha sido um sacrifício tolo, em vão. Porque muitos de nós não valorizamos esse sacrifício. E o diabo ele usa essa estratégia desde o começo, desde lá do Éden. Depois que Deus havia criado os céus, a terra, Deus criou o homem. E depois Deus viu que o homem estava só. E Deus falou, não, então eu vou fazer uma ajudadora. Pôs um profundo sono em Adão, tirou da sua costela. E da costela fez a mulher que era para ser a sua ajudadora. Estava tudo muito lindo, muito perfeito no Éden. Aí lá no capítulo 3, a Bíblia começa dizendo assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Foi isso mesmo que Deus falou? E Eva vai e fala assim: não, nós podemos comer do fruto. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, para vocês não morrerem. E a serpente então alegou à mulher: ó, a serpente, irmãos, com toda certeza, vocês não morrerão. Olha, irmãos,
com toda certeza vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente não falou assim para Eva: come, é gostosa. Você é bomba, come aí. A serpente não ficou tentando induzir Eva dessa maneira. A serpente trabalhou, irmãos, no psicológico. Foi isso mesmo que Deus falou, para não comer de nenhum fruto. Foi nenhum fruto mesmo, nem pode comer nenhum. Aí ela fala: não é nenhum fruto não, a gente pode comer de qualquer um, só não pode comer daquelas duas árvores que estão lá no meio do jardim. Aquelas árvores, Deus falou que nós não podemos tocar, senão a gente morre, né? É igual nossa mãe falava para nós, né? Se beber leite com manga, morre, né? A serpente falou assim. Aí alguém vai e fala, aí a serpente vai e falou: pode comer, eu te garanto que você não vai morrer. Deus não está querendo é que você conheça o bem e o mal, que senão você vai se tornar igual a ele. Como você vê, você não vai morrer não, pode comer. E a partir dali, irmãos, eu imagino que Eva ficou em conflito com ela, né? Meu Deus, realmente, será que eu como? Será que eu não como? Mas é tão bonita, tão gostosa. Ah, não, eu vou comer, eu não vou comer. Ah, não, só um pedacinho. E ela foi, pá, comeu. E não só comeu, como ela deu para os seus esposos. E a partir daí, por causa da desobediência, entrou o pecado no mundo. E desde a época de Adão e Eva, até hoje nós carregamos essa raiz de pecado. E todos os nossos filhos que nasceram e que vão nascer, eles vão nascer para pecar. Eles vão nascer, eu vou falar uma palavra forte aqui, irmão, direto para ser condenado para Deus. E se eles não conhecerem a Cristo, se Cristo não for apresentado para eles vão perecer por causa do pecado. Porque o homem só quer fazer o que é mal. O homem só quer fazer aquilo que não agrada a Deus. Vocês entendem isso? É por isso que Paulo escreve aqui aos Filipenses: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste de toda a armadura de Deus, para vocês estarem firmes contra a cilada do diabo. O diabo ele vai armar qualquer circunstância para te derrubar. O diabo ele vai tentar minar a sua fé, fazer você deixar de acreditar que Deus está com você na sua luta. O diabo ele vai trazer pessoas vindo lá do quinto dos infernos para chegar em você e falar que você está perdendo tempo servindo a Deus. Quando você está servindo a Deus, você deveria estar fazendo outras coisas. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você não está perdendo tempo servindo a Deus, não. Você é tão jovem, você é tão bonito. Você não acha que está perdendo tempo, não. Ou tem uns caras ali que está doidinho para te dar uns beijos, mulher. Você está dando tempo. E os homens, né, os gostosão, vai. Você está perdendo tempo, vai lá. Dá só uns pegazinhos lá e volta. Não perde tempo, não. O quê? Você vai na igreja 3 vezes por semana, você é louco. Você não trabalha, não? Como é que você se sustenta? Como é que você consegue se sustentar indo para a igreja só 3 vezes por semana? Eu tenho um material lá em casa. Eu esqueci de trazer ele para ler aqui para os irmãos. Eu vou tentar falar ele de uma forma bem resumida. O material chama-se A Reunião de Satanás. Satanás um dia faz uma grande reunião com todas as hostes e potestades do mundo espiritual do mal. E no meio dessa reunião era para discutir quais seriam as novas estratégias que eles iriam fazer para impedir o reino de Deus de crescer. Qual a estratégia que eles iriam usar para que as pessoas que têm mais potencial de serem usadas por Deus, como eu e como você, não fossem usadas. E os demônios começaram a discutir entre eles: vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer tal. E Satanás ele levanta e fala: silêncio, vocês não vão fazer nada. Apenas permaneçam com eles ocupados. Dê a eles mais entretenimentos, lançamentos de filmes cada por semana. De preferência nas quarta-feiras que a gente promoção, que nas igrejas vai ser dia de culto de libertação. Então faz a promoção nos cinemas na quarta-feira. Não, abre mais shopping centers com lojas, né? E capacita a mídia. Capacita a mídia para que as pessoas olhem aquilo lá e fiquem hipnotizadas com aquelas luzes piscando. Aumenta o poder de consumo. Aumenta o poder de consumo deles, que eles vão consumir cada vez mais. E quanto mais eles consumirem, mais eles terão que trabalhar para consumir mais. E trabalhando mais, menos tempo eles terão para servir ao Senhor. Então mantenha eles ocupados na sua vida fútil de vida. Esse foi o tema discutido na reunião de Satanás. Mantenha os crentes ocupados com entretenimento. Mantenha os crentes ocupados com entretenimento. Mantenha eles ocupados com acampamento, com retiro. Mantenha eles ocupados, né, com aqueles eventos gospel. Porque enquanto eles estiverem nos eventos gospel, eles não vão achar necessário fazer evangelismo para propagar a palavra de Deus. Eles vão se sentir tão cansados que o domingo vai passar voando. Quando eles pensarem que não está na hora de ir para o culto, eles vão estar cansados e não vai querer ir para a igreja. Isso foi um texto, viu, irmãos? Não está na Bíblia. É um texto que alguém escreveu e eu achei interessante, mas nada muito diferente da nossa realidade. O diabo, ele é astuto. O inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir o seu ministério. Queridos, ele quer que você fique sonhando, e esse sonho nunca se realiza. Ele quer que você sonhe até o seu sonho morrer.
Mas ele vai te manter tão ocupado que você nunca vai ser um pastor, que você nunca vai cantar numa igreja, que você nunca vai aprender a tocar um instrumento, que você nunca vai propagar o evangelho, porque ele vai te manter ocupado se você não estiver com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. É isso que o inimigo das nossas almas ele quer fazer conosco. E o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Cristo foi por mim e foi por você, para que no acesso fosse facilitado, vamos dizer assim, né, irmãos? Para que o acesso fosse facilitado, para que não tivéssemos mais que chegar no sacerdote e pedir para ele lá confessar os meus pecados, mas eu mesmo chegar diante do Senhor e confessar meus pecados para ele. Todos os dons e habilidades que você tem, o Senhor te deu. Lá no Salmo 139, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele te fez de forma admirável. Mas o inimigo das nossas almas, ele não quer que você entenda isso. Eu já vou encerrar. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, Filipenses 4:10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz aqui, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero te fazer uma pergunta, não me responda, responda para você. Você é uma pessoa contente hoje? Você está contente? A palavra contente, ela vem do latim contentus, que é da raiz da palavra, que traz o sentido de você estar tão blindado de que as circunstâncias externas não influenciam na sua vida interior. A palavra contente, ela traz esse sentido. Em algumas versões vai estar escrito assim: eu descobri o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Então essa palavra contente, ela traz o sentido de contentamento, contentus. E ela traz o sentido de que você se satisfaz com aquilo que você tem. À medida em que você se satisfaz com o que você tem, o Senhor, ele derrama mais sobre a sua vida. Ou seja, se você é contente com a sua família, o Senhor ele vai continuar abençoando a sua família. Se você é uma pessoa que está contente com o seu emprego, mesmo que você não ganhe muito, mas você está contente no sentido de ter esse contentamento, o Senhor abrirá portas maiores para a sua vida. Então, querido, o segredo de estar contente é você não permitir que as influências externas influenciem na sua vida interna. É você entender que o Senhor é que te sustenta. É como diz lá em João 10:10. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida abundante não é no sentido de riqueza, mas é no sentido de estar contente. De estar contente com o que você tem. Se você é contente com seu esposo, naturalmente o seu casamento, ele vai ser um casamento feliz. E o mais interessante é que a partir do momento em que você fica descontente com o que você tem, Deus começa a tirar de você o que você tem. Ou permitir que tirem de você o que você tem. Se você começa a ficar descontente com o seu trabalho, irmãos, isso é ciência, não é nem Bíblia não. Começa a reclamar do seu emprego e falar que você não está satisfeito lá, rapidinho, dá um jeito de pedir conta e sair dele. Ou então de pedir para mandar embora para pôr na justiça, né, irmãos? Porque hoje em dia a moda é pôr na justiça, não é verdade? Então, a palavra contente traz esse sentido. Se você está contente com o seu emprego, não quer dizer que você está conformado com o seu emprego. Mas você está contente porque é o que Deus te deu. É a porção diária. A minha porção é essa. Mas amanhã Deus vai me dar uma porção melhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele quer que você esteja descontente. Ele quer que você fique insatisfeito. Ele quer que você fique descontente com o que você é. Não é verdade? Para que através dessa insatisfação, você se afaste mais de Deus. Queridos, eu quero convidar você a olhar para a cruz. Olhe para Jesus Cristo. É necessário nós entendermos, irmãos, que existe, que essa vida aqui ela é como um vapor, ela é como um sopro. O salmista diz isso. O que é a vida? A vida é como um vapor, que hoje nós estamos aqui e amanhã ela se dissipa. E o que adiantou? Todo esse descontentamento, toda essa insatisfação. O cavalo desamarrou, pisou na sua horta, você vai revidar. Como servo do Senhor, você deve se comportar. Você deve se comportar como uma mulher de Deus, honrado, digno, perseverante. As pessoas hoje não querem mais perseverar no Senhor, irmãos. Querem que a coisa aconteça rápido. As pessoas hoje não suportam passar por lutas, porque qualquer luta derruba. Nós temos que perseverar, irmãos. A palavra do Senhor nos ensina, sejam perseverantes até o fim, e vocês herdarão a coroa da vitória. Olha o que diz aqui, no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, nós lemos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança
vigiando com toda a perseverança. Vigiando é o que, irmãos? É estar alerta, é estar de QAP, como diz o termo, né, dos militares. É você estar alerta o tempo inteiro. O crente, o servo de Deus, ele fica atento, ele não cochila, ele conhece quando é um laço do diabo, ele conhece o caminho onde vai levar ele numa cilada, ele sabe onde está o abismo, então ele fica alerta. Ele sabe que se ele for por determinado caminho, a sua família vai estar em perigo. Então ele vai proteger, vai guardar a sua família, a sua casa. Ele é vigilante, vigiando todo o tempo e sendo perseverante, perseverando, orando, buscando a Deus, confiando. Ah, mas a coisa está ficando cada dia mais difícil. Mas e daí? Eu continuo confiando. A luta vai passar, a tempestade vai acalmar. Mas tem crente que não suporta um ventinho e já começa a desmoronar. E Jesus Cristo, ele suportou muito mais por mim e por você, querido. E nós muitas vezes não levamos desaforo para casa, não é verdade? Nós temos a mania de não levar desaforo para casa. Muitas vezes, para você demonstrar Cristo na sua vida, você vai ter que levar desaforo para sua casa, sim. Muitas vezes, para Cristo ser revelado e para você ser honrado, muitas vezes você vai ter que se humilhar para o homem, sim. Porque o Senhor é que vai te levantar e vai te honrar. Agora, se você ficar galudinho aí, que essa sua língua afiada aí, igual uma cobra venenosa, meu querido, isso vai te levar à destruição. Que nós estejamos com nossos olhos em Cristo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Eu gostaria de orar com você neste momento. Feche seus olhos. E diante dessa palavra que foi ministrada aqui nesse momento, eu não quero que você entenda que seja uma palavra de condenação para você. Eu falei isso porque já tem 3 dias que Deus está martelando isso na minha cabeça. Eu falei isso porque já tem 3 dias que eu tenho refletido sobre isso. Eu tenho falado isso, irmãos, é porque o Senhor, Ele tem me incomodado da mesma forma que está te incomodando. Mas se você olhar para Jesus hoje, aleluia, Ele vai te visitar aí hoje. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que
sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender